Olá, sejam todos muito bem-vindos. Que nossas primeiras palavras possam ser de agradecimento a todos vocês que assistem e acompanham nossas reuniões públicas virtuais aqui através deste canal. É muito bom podermos estar aqui juntos. Nesse momento, então, estamos dando início à nossa reunião virtual de hoje e informamos que os nossos estudos são baseados normalmente nos livros O Evangelho segundo o Espiritismo e O Livro dos Espíritos. E esses livros vão sendo estudados alternadamente. Hoje, porém, nós vamos ter a oportunidade de estudarmos um tema especial sobre o nosso irmão Eurípides Barçanufo. Vamos ter a chance de conhecer um pouco mais da sua vida, da sua obra. Eurípides nasceu no dia 1º de maio de 1880. Nós vamos, então, agora acompanhar as reflexões que nossa irmã Márcia Nese, expositora de hoje, vai nos trazer. Márcia é integrante do nosso Lar de Teresa. E, nesse momento, eu passo, então, as palavras para você, Márcia, para que nos traga suas saudações iniciais. Boa noite, amigos. Estamos aqui em alguns momentos de reflexão para conhecer essa figura notável da nossa história no Brasil, que é Eurípides Barçanufo. Confiando, então, que os nossos pensamentos e sentimentos se unam, daremos início a essas reflexões. Ok, obrigado, Márcia. Vamos passar, então, agora à leitura inicial de hoje, que nos traz exatamente um texto de autoria de Eurípides Barçanufo, que se intitula Deus. Deus. O universo é obra inteligentíssima, obra que transcende a mais genial inteligência humana. E como todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, é forçoso inferir que a do universo é superior a toda a inteligência. É a inteligência das inteligências, a causa das causas, a lei das leis, o princípio dos princípios, a razão das razões, a consciência das consciências. É Deus. Nome 1000 vezes santos que Newton jamais pronunciava sem se descobrir. Deus, vós que revelais pela natureza, vossa filha e nossa mãe, reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criança que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe que vela, no pai que instrui, no apóstolo que evangeliza. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no amor da esposa, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do ímpio, na esperança dos povos, na caridade dos bons, na inteireza dos íntegros. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no estro do vate, na eloquência do orador, na inspiração do artista, na santidade do moralista, na sabedoria do filósofo, nos fogos do gênio. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos vergéis, na relva dos vales, no matiz dos campos, na brisa dos prados, no perfume das campinas, no murmúrio das fontes, no rumorejo das franças, na música dos bosques, na placidez dos lagos, na altivez dos montes, na amplidão dos oceanos, na majestade do firmamento. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, nos lindos antélios, no íris multicolor, nas auroras polares, no argêntio da lua, no brilho do sol, na fulgência das estrelas, no fulgor das constelações. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, na gênese dos sóis, no berço das humanidades, na maravilha, no esplendor, no sublime do infinito. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus, quando ora, Pai nosso que estás nos céus, ou com os anjos, quando cantam, glória a Deus nas alturas. Aleluia. Esse texto
se encontra no livro Eurípides Barçanufo, o Apóstolo da Caridade, de Jorge Rizzini, edições Correio Fraterno, São Bernardo do Campo, São Paulo. Vamos passar então a nossa prece inicial, quando convido a todos a elevarmos juntos nosso pensamento a Deus, Deus, nosso Senhor da vida, que Jesus nos ensinou a chamar de Pai. Rogamos a Ti, Senhor, que nos perdoe por nossas imperfeições, mas estamos tentando, Senhor, no caminho, tentando seguir os ensinamentos de nosso Mestre Jesus. E para isso, Senhor, rogamos a Ti sua misericórdia e seu amor. Que possamos nessa noite, através das reflexões que vamos acompanhar agora, conhecer um pouco mais da obra desse irmão, Eurípides Barçanufo, que tanto fez em sua jornada aqui na Terra. Que possamos juntos enviar as nossas melhores vibrações à nossa irmã Márcia Nese, que vai nos trazer essas reflexões. Agradecidos, damos graças a Deus. Márcia, a palavra então está com você. Então vamos agora, unindo os nossos pensamentos e sentimentos, para conhecer a vida e a obra e entender a presença de Eurípides Barçanufo, que reencarnou entre nós no Brasil, na data de 1º de maio de 1880. Nesse primeiro slide que colocamos aqui, retratando a cidade de Sacramento, onde ele efetivamente veio a compor, sendo o terceiro filho de um casal nessa cidade. Curiosamente, a origem dessa palavra sacramento, de acordo com os dicionários, era uma quantia que se pagava aos pontífices, aos primeiros papas em Roma, para que ele decidisse construir uma ponte. A palavra pontífice vem de ponte, né? Ponte, e a segunda parte, fice, vem de face, do latim, né? E ele autorizava a construção efetiva de uma ponte material. Hoje já não se tem mais esse significado. As pontes que são construídas nessa nossa reflexão, sendo alguém que nasceu nessa cidade, Sacramento, com esse nome, nesse significado original da palavra, algo que se pagava ao pontífice para construir uma ponte. As pontes hoje a que nos referimos é a ponte que se faz entre o mundo material e o mundo espiritual. Então, vamos abordar a vida desse espírito que reencarnou em Sacramento e, ao longo das nossas reflexões, vamos perceber que ele efetivamente veio cumprir essa missão de realizar uma ponte de compreensão entre aquilo que vivenciamos no mundo da matéria e os sentimentos e as percepções que temos, que as circunstâncias, elas são estabelecidas pelo plano espiritual. É uma ponte de realização. Vamos, então, observando nesse outro slide que vamos colocar aqui, que Eurípides Barçanufo, denominado apóstolo da caridade, a época que ele viveu, ele reencarnou no dia 1º de maio de 1880, numa época em que ainda existia a escravidão aqui no Brasil, e ele faleceu em 1º de novembro de 1918, já no início do século XX.
E a sua vida se desenvolveu em várias circunstâncias, numa movimentação de desenvolvimento na cidade de Sacramento, em Minas Gerais. Vamos decorar essas datas? É claro que não. Mas vamos procurar compreender o contexto histórico em que ele viveu nessa época, nessa cidade em Minas Gerais. Nesse terceiro slide que vamos postar aqui, para que tenhamos ideia de onde se localizava a cidade de Sacramento, agora já sabendo do significado original dessa palavra, né? Ali está a cidade de Sacramento, delineada em uma cor mais escura, rosa, tendendo a vermelho, bem na ponta do estado de São Paulo e também fazendo parte do estado de Minas Gerais, numa condição bastante interna, como visualizamos ali, nas proximidades do Rio Grande, que estabelece a divisa entre o estado de São Paulo e o de Minas Gerais. Sacramento, hoje, de acordo com o censo de 2020, tem 26 mil habitantes, aproximadamente. Portanto, não é uma cidade grande até hoje, né? Nos termos em que nós nos baseamos para considerar uma cidade grande. Mas, na época que Eurípides nasceu, essa cidade tinha aproximadamente 4 mil habitantes, então um local reduzido, em um local afastado das costas do Brasil. E vamos vendo, assim, no próximo slide, para que essa possibilidade de percebermos hoje como é essa cidade de Sacramento, viajando um pouco nessa possibilidade de compreender como é que se levantam as cidades? Como é que as civilizações se formam? De onde vêm esses planejamentos que as pessoas estabelecem e vão formando cidades? E vamos procurando refletir na grandiosidade da vida e também nas iniciativas e aqueles que povoam os lugares vão tomando ao longo de suas vidas numa corrente progressiva para que essas cidades se iniciem, se desenvolvam e cumpram a sua missão. No próximo slide, vamos ver também a possibilidade de considerarmos quais são os livros, as obras, em que podemos usufruir dos conhecimentos necessários para perceber como a providência divina nos endereça habitantes para os locais do planeta, em especial, nesse caso, para a cidade de Sacramento, vinculando possibilidades de progresso de uma maneira simples, de uma maneira paulatina, vagarosa, mas que ao longo do tempo imprime aos lugares o progresso, em especial o progresso espiritual. No próximo slide, nós vamos começar considerando uma obra que foi escrita pelo próprio Eurípides Barçanufo, Espírito. Ele escreveu esse livro através da mediunidade de sua sobrinha, Corina Novellino. Corina Novellino nasceu em 1912. Então, ela conviveu criança com Eurípides Barçanufo. E a desencarnação dela ocorreu em 1980, na cidade de Sacramento. Ela se transferiu de Delfinópolis para a cidade de Sacramento e deu continuidade às tarefas de seu tio Eurípides Barçanufo, estudando os livros da doutrina espírita, se dedicando às tarefas da caridade em continuidade às iniciativas de Eurípides Barçanufo, desenvolveu a mediunidade e começou a psicografar essa obra que nós vemos aí retratada, chamada A Grande Espera.
Nos primeiros capítulos, Corina Novellina começou a perceber, já que a sua mediunidade era uma mediunidade que ela considerava ainda iniciante, ela começou a perceber que as descrições eram relativas à época em que Jesus vivenciou as suas experiências na Terra Santa, na Palestina. E ela começou a sentir dúvidas, porque quando lia depois do seu trabalho, iniciado em conjunto com outros companheiros, ela começou a notar que eram regiões que ela não conhecia, nunca tinha ouvido falar, os personagens também. Eles tiveram dúvidas e foram procurar o Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier, e relataram a ele, levaram a ele os primeiros 3 capítulos para que ele lesse, para que considerasse aqueles registros, dada a insegurança inicial que ela sentia, como ela relata nesse livro. O Chico consultou Emmanuel. Emmanuel, então, disse ao Chico: Chico, oriente a Corina Novellina e seus companheiros a prosseguirem na tarefa da psicografia desse livro, A Grande Espera, porque trata-se do próprio Eurípides relatando as suas vivências quando ele esteve na Palestina, na Terra Santa, na época em que Jesus estava entre nós. E ali nesse livro, A Grande Espera, nós vamos ter oportunidade de ver registros interessantes, despertadores da nossa compreensão, porque relata a ação de essênios que sabiam da vinda de Jesus, embora não soubessem como se daria essa vinda, nem o local e nem a situação. É um livro que nos remete às possibilidades de reflexão em torno das vivências daqueles espíritos nobres que vão sequencialmente se apresentando ao planeta, trabalhando pelo seu progresso, o progresso planetário. Também no próximo quadro, teremos a oportunidade de verificar em essa outra obra de um companheiro trabalhador espírita, que é o Geraldo Peixoto de Luna, pernambucano, nascido em 1942 e hoje trabalha em Londrina. Ele é advogado aposentado. Ele escreveu esse livro, Eurípides Barçanufo, de Roma a Sacramento, onde ele faz comentários relativos ao primeiro livro que nós aqui tivemos oportunidade de conversar sobre ele, da Corina Novellina. Também muito interessante. Aqui ele relata, para aqueles que se interessam pela família de Eurípides Barçanufo, para conhecer-lhe os irmãos, o pai, a mãe e todos os descendentes até hoje, delineando também a possibilidade, conforme ele registra, de que Eurípides esteve no nosso planeta em várias ocasiões, traçando uma linha de tarefas que lhe foram endereçadas pela espiritualidade e que interessa a alguns companheiros nessa linha de raciocínio. Mas o nosso objetivo hoje, como está no foco de quem foi Eurípides Barçanufo, nós vamos nos endereçar ao próximo slide, porque é a nossa época que nos interessa para a contribuição que necessitamos para o nosso desenvolvimento na escala das nossas vivências espirituais. Aqui está uma imagem que eu procurei resgatar dos livros pesquisados. Não consegui uma resolução melhor, porque é uma foto muito antiga. Naquela época não se tinha os recursos fotográficos que nós temos hoje. Aqui está o negócio, o lar Mogico e Meca,
ao lado, a Casa Comercial Mojico. É uma foto de 1940, feita por João Bianchi. Então, vemos assim, palidamente ali, escrito Casa Mojico. Não dá para visualizar, mas é a figura que está na direita, as 3 portas da direita. As 3 portas da esquerda, mais as 2 janelas na esquerda, é a casa da família Mojico. Esse lugar foi onde Eurípides Barçanufo nasceu, viveu, e até o dia da sua desencarnação, ele viveu nessa família que o abrigou, e hoje ela não existe mais. Quem visita a cidade de Sacramento procurando essa casa não irá encontrá-la, irá encontrar a agência dos Correios no lugar. Mas fica assim na nossa lembrança a possibilidade de visualizar uma casa daquela época, final do século XIX, início do século XX, em Minas Gerais, como é que as pessoas estavam ali inseridas, porque até aparecem muitas pessoas aqui, né? O próximo slide, nós vamos caminhando um pouco mais, né? Aparece para nós aqui a figura mais conhecida de Hermógenes Ernesto Araújo, conhecido como Mojico, o pai de Eurípides Barçanufo, né? Durante 26 anos dos seus anos de casado, ele teve 15 filhos. A Maria Neomísia, o Eulógio Natal, porque nasceu no Natal, o Eurípides Barçanufo, que está em negrito aqui, nascido em 1880, e ainda no século XIX, seguindo-se a Eurípides Barçanufo, Venefreda de Hermicília, Watersides Villon, Arísia Hermenecília, Odulfo Vardil. Seguindo o próximo slide, nós vamos ver a sequência de seus outros irmãos, a Eurídice Milton, Eunice Diltan, Edalides Milan, Edirite Irani, Heródoto. Em 1896, colocamos em azul, porque esse foi o único que nasceu e faleceu muito novo. Elite Irani, o Hamilton Wilson e o Waterville Vilman, que nasceu já, os 2 últimos, no século XX, no início. O Waterville Vilman, nascendo em 1902, Eurípides em 1880, Eurípides, então, já tinha 22 anos quando nasceu o seu 15º irmão, né? E foi a época em que ele já estava programado, levado pelo seu pai. Eles estiveram 2 vezes na cidade do Rio de Janeiro, porque foi nessa faixa de idade que os intelectuais mais preparados, os professores da cidade de Sacramento, disseram a Mojico, o pai de Eurípides: o seu filho não tem mais nada o que aprender conosco. Ele pode nos ensinar. E ele deseja muito ser médico. O senhor precisa levá-lo ao Rio de Janeiro. E o pai de Eurípides assim fez. Eles estiveram 2 vezes na cidade do Rio de Janeiro. Nós estamos falando em uma época em que a movimentação teria que ser a cavalo ou por via fluvial. Não havia outro meio na cidade de Sacramento. E tudo preparado, tudo arrumado, para que ele efetivamente pudesse sair de Sacramento e vir para o Rio de Janeiro estudar medicina. Aqui ao lado aparece a figura mais conhecida da mãe de Eurípides Barçanufo, a Jerônima Pereira de Almeida, conhecida como Dona Meca. Dona Meca, com essa condição de ser conhecida, nós vemos aqui o semblante que ela traz, né? Ela, desde criança, ela tinha manifestações onde ela entrava em um grau de sonolência profunda e era difícil de voltar. Ela tinha uma forte ligação com Eurípides Barçanufo, que a apoiava, em especial, nessa dificuldade que ela sentia
ela se ausentava, ficava ausente, numa espécie de sono, e demorava a voltar, e as pessoas não sabiam exatamente como tratar a situação. Eurípides Bassanufo, com 22 anos, desejando muito ser médico, e já decidia dessa possibilidade de transferência dele para o Rio de Janeiro, ele já estava com a mala pronta, arrumada para, no dia seguinte, sair de Sacramento em viagem para o Rio de Janeiro a fim de estudar. E nessa manhã foi quando Dona Meca teve novamente essa ocorrência que sempre acontecia em sua vida e demorou a voltar. Eurípides Bassanufo, naquele momento, deu-se conta de que Dona Jerônima Pereira de Almeida, Dona Meca, não poderia ficar sem a assistência dele, que estava sempre próximo, porque ele teve em mãos os livros do médico que ia à cidade de Sacramento. Sacramento não tinha hospital, Sacramento não tinha calçada, não tinha luz elétrica, não tinha instalação hidrossanitária, não tinha nada dessas facilidades que nós conhecemos hoje. E como que Eurípides Bassanufo se desenvolveu ao ponto de desejar ser médico? Essa é uma pergunta que fica para todos nós, né? Mas aconteceu, conforme os relatos que vemos nesses livros que vamos citando, existia um médico que ia à cidade atender as pessoas. Não havia hotel. Onde ele ficava hospedado? Na casa de Dona Jerônima Pereira de Almeida. Havia um quarto para o médico. O médico levava os livros e ele saía para atender as pessoas em sua casa. Quando ele saía, desde menino, Eurípides Bassanufo ia para o quarto do médico, abria os livros e lia. Uma habilidade que ele havia conhecido desde cedo, porque na igreja ele auxiliava os padres. Alguns relatos dizem que ele teria sido coroinha. Outros relatos dizem que não, que ele se escondia atrás do altar, levava um pedacinho de papel e ia escrevendo o que os padres diziam, porque naquela época a Bíblia não era facilitada para a população. Bem, aprendendo a ler com os livros do médico hospedado no lar de seus pais, ele começou a ler o conteúdo desses livros. E foi desenvolvendo assim a possibilidade de compreensão e o desejo e o sonho de ser médico. Mas naquele dia em que sua mãe, Dona Meca, entrou em um processo de sonolência profunda, ele resolveu que não sairia mais e que o sonho dele ficaria adiado. E nunca mais tocou no assunto, desmanchou a mala e não mais tocou nesse assunto. Vamos então prosseguindo nessa trajetória excepcional em que um filho de 22 anos, orientado pelas suas reflexões de ordem íntima, é levado então a uma tarefa diferente da medicina, embora não tão diferente assim, como nós veremos mais adiante. Aqui aparece Dona Meca, mais tarde, com mais idade, ela se curou, ela levou 10 anos para se curar. Foi um processo onde ela foi submetida à terapêutica dos passes e o próprio filho tratou de Dona Meca. Ela gostava de se relacionar com outras pessoas e assim a sua vida se desenvolveu de tal forma que ela pôde, então, viver e viveu mais do que o próprio Eurípides. A desencarnação dela ocorreu em janeiro de 1952, então já um pouco mais próxima das nossas vivências, né? E a primeira mensagem que ela endereçou aos seus familiares foi através de Francisco Cândido Xavier, 4 anos depois, no dia 21 de julho de 1956. Nessa mensagem, uma mensagem longa, mas ela deixa bem claro a vontade dela e a orientação para que as crianças fossem educadas e acolhidas
sob a condição de se sentirem seguras para a vida que se desenvolveria logo mais adiante na estrada de cada uma. No próximo slide, nós vamos agora para uma outra sugestão de leitura, essa sobre Eurípides Barçanufo e a herança que ele deixou para a educação no Brasil na época da Primeira República. Esse livro foi escrito pelo Alexandre Bigueto, não é uma obra mediúnica, é uma obra que, por consequência, né, ela é uma consequência dos estudos que ele fez, ligada à área da pedagogia. E quando ele foi escrever o livro, ele levou essa ideia de pesquisar a obra de Eurípides Barçanufo na área da educação. O orientador de sua tese de doutorado, primeiramente, ele não concordou. Ele disse ao Bigueto que não era adequado. Nós somos aqui na Unicamp, ele relata no livro, uma organização, uma instituição que não se liga à religião, nós somos laicos. Se você vir falar de espiritismo, daqui a pouco nós teremos outras religiões aqui. E foi o próprio orientador que relata na introdução do livro que, ao ouvir o Alexandre Bigueto, ele mudou de ideia, porque os processos educacionais que ele estava pesquisando, eles estavam alinhados com os processos de educação aplicados na Europa, e assim ele pôde fazer a sua tese de doutorado e mais tarde publicar esse livro. Lembrando o Livro dos Espíritos agora, na pergunta 789, na Lei do Progresso, nós vamos encontrar esse registro, que vale a pena refletir sobre ele. De tempos a tempos, surgem espíritos no mundo como instrumentos de Deus, que impulsionam o progresso em muitos séculos. Eu coloquei ali reticências porque a resposta é um pouco mais elaborada, mas o objetivo dela é nos chamar a atenção para o fato de que os espíritos desenvolvidos, comprometidos com o progresso do planeta, elas oferecem a condição da nossa reflexão para percebermos que nós estamos, sim, sendo orientados, fomos orientados no passado, somos orientados no presente, seremos orientados no futuro, às vivências que esse planeta nos oferece. Por isso, na sequência, no slide que aqui se segue a esse, vamos colocar um registro que o Alexandre Bigueto faz no seu livro, de muita propriedade, agora procurando resumir, porque ele chama atenção para essa pergunta do Livro dos Espíritos, que acabamos de comentar, porque nenhum de nós vem para as vivências materiais sozinho. E ele nos diz que existe uma vinculação muito forte na área da educação no Brasil, porque temos Eurípides Barçanufo, nessa faixa de vivência, 1º de maio de 1880, 1º de novembro de 1918. Vejamos agora Bezerra de Menezes aqui no centro, que reencarnou em 29 de agosto de 1831, em Riacho do Sangue, veio para o Rio de Janeiro, e a sua desencarnação foi aqui, no dia 11 de abril de 1900, muito próximas. E a obra excepcional de Anália Franco, também olha a época em que ele esteve aqui entre nós, 1º de fevereiro de 1853, nascendo aqui na cidade de Resende, a sua desencarnação a 20 de janeiro de 1919, na capital paulista. Foram representantes da espiritualidade que trouxeram excepcionalmente a área da educação, e também na área da educação, que tem uma ligação com a medicina, as possibilidades de desenvolvimento humano para os lugares onde eles vivenciaram as suas tarefas.
no livro do Bigueto, ele nos dá uma condição notável de compreender que não estamos em sociedade isolados, estamos agindo em conjunto de acordo com um planejamento anterior. E no slide que se segue, vamos ainda refletindo sobre as nossas possibilidades de ver como Eurípides Barçanufo não foi somente um médium. Nós sabemos que os fenômenos aconteciam com ele, e existem fatos muito interessantes relatados no livro, mais de um até, um deles muito notório, em que ele estava com os alunos em sala de aula, e uma senhora estava prestes a dar à luz e sem assistência, e ele conversando com os alunos, ele diz assim: eu vou precisar me ausentar um pouco. Existe uma senhora precisando do meu auxílio, porque ela vai receber em sua casa uma criança hoje que lhe vai nascer. Vocês esperem, que eu retornarei. Os alunos ficaram quietos, ele ficou num grau de sonolência que todos perceberam e se ausentou. Passaram-se alguns minutos, não encontrei o relato de quantos minutos, ele retornou e falou com os alunos: já fiz a assistência, nasceu a criança, daqui a pouco alguém irá bater na porta, um de vocês se levantem aqui e abram a porta, que será o pai dessa criança. E isso realmente aconteceu, ele começou a dar aula, daí a pouco alguém bateu na porta, um dos alunos levantou, abriu, e aí estava o pai da criança muito preocupado: seu Eurípides, minha esposa, minha mulher vai dar à luz e sem assistência, precisamos do senhor. Aí Eurípides disse: tenha calma, eu já estive lá, o seu filho já nasceu. E aquele pai ficou admirado naquela hora. Como é que o filho dele já tinha nascido? Ele terminou a aula, pegaram os cavalos, ele pegou o cavalo e foi junto com esse senhor. Esse senhor disse a ele assim: como é que o senhor foi lá dar assistência para minha esposa? Porque eu não encontrei o senhor na estrada. Se o senhor tivesse ido, eu teria encontrado na estrada. E Eurípides: fique calmo, nós vamos chegar em segurança na sua casa. Quando chegaram, abriram a porta, a esposa dele já estava com o bebê no colo. Então, esse é um relato que nós encontramos nos livros. E existe um bem interessante também, porque ele tornou-se, depois dessas iniciativas, ele tornou-se diretor da primeira escola em Sacramento. Não era ainda uma escola espírita, porque ele era católico. E, sendo católico, ele também fazia parte da Associação São Vicente de Paulo. É a associação que existe até hoje, né? Não somente em Sacramento. Alguns relatos dizem que ele era somente o secretário, outros relatos dizem que ele era o diretor. Mas numa cidade pequena, 4.000 pessoas, de repente essas funções elas ficavam misturadas, né? De repente ele era os dois, né? Então ali ele começou a vida dele dirigindo a escola, ensinando e preparando professores também. Até o dia em que ele se tornou espírita. E como é que isso aconteceu, né? Como é que essa condição de Eurípides Barçanufo, ser um terapeuta, ser diretor, ser médium, como é que isso foi se desenvolvendo, né? Ele se interessou por homeopatia, mas de uma forma tão especial que ele dominava as técnicas de produção das medicações, seja uma solução em água ou uma solução em álcool. E um dia, um senhor também o procurou. Seu Eurípides, minha esposa está com problema de saúde, eu não sei o que acontece com ela, ela precisa de uma terapia. O senhor pode preparar um remédio? Ah, posso sim. Ele se ausentou, o senhor esperou, ele fez a medicação homeopática, né? Fez aquela movimentação própria que os homeopatas fazem, veio com um vidro e entregou a ele. Deu à sua mulher essa medicação, deu a forma de medicá-la,
e ele foi embora. E aí esse senhor olhou no vidro e pensou, isso é água, eu não vou dar isso para minha esposa. Jogou fora. E foi embora, né? O cavalo. Depois, chegando próximo de casa, ele sentiu que ele não podia entregar o vidro vazio para a mulher dele. A mulher dele estava esperando, né? E aí ele botou água dentro do vidro. Chegou em casa, sem contar nada para a esposa, ela fez uso da água e não do remédio. Não melhorou, piorou. Voltou a falar com Eurípides. Seu Eurípides, eu levei o frasco para minha esposa, mas ela não melhorou, ela piorou. Aí o Eurípides respondeu a ele, dizendo, porque você jogou fora e colocou água no lugar, não poderia mesmo melhorar. Eu vou fazer novamente a medicação, o senhor espere, mas dessa vez o senhor não me jogue fora. Foi algo que aconteceu efetivamente, relatado nos livros, mais de um dos livros. E assim nós vamos vendo que médium, diretor, terapeuta, ele se candidatou a ser vereador na sua cidade. Foi vereador durante 6 anos. E começou a perceber que as pessoas precisavam ler. Não havia periódicos, naquele tempo não tinha livros. Conseguir livros era muito difícil, só se fossem trazidos por pessoas de fora. Não havia como adquirir na cidade livros. Então, ele tomou a iniciativa de publicar os primeiros periódicos e distribuir pela cidade. Tornou-se, então, o primeiro jornalista da cidade de Sacramento. E vamos vendo, em seguida, a outras possibilidades de ação que ele, como autodidata, vai desenvolvendo procedimentos, técnicas necessárias com aquele olhar que ele tinha para a melhoria da sociedade. Já que época, no início do século XX, como vamos vendo nos relatos. Ora, ele é só isso? Ele foi um grande educador também, muito ligado aos processos da natureza. Quando ele esteve aqui no Rio de Janeiro 2 vezes, ainda jovem, ele adquiriu lunetas, e com essas lunetas ele dava aula de astronomia para os seus alunos, iniciando assim um processo para que crianças ainda se identificassem com a figura do pai criador nos processos de observação da natureza, em especial do céu. Na prece inicial, nós vemos que é notória a ligação que ele tem com a natureza, dizendo que a natureza é filha de Deus e nossa mãe. Era só isso? Não era só isso. Tinha mais vinculações, porque para ele ser professor era algo muito importante. Era uma atividade que endereçava os espíritos infantis ao despertamento para conduzir os pensamentos e sentimentos, formando uma filosofia de vida segura para os processos que adviriam na vida adulta. Era só isso? Não era só isso. Ele também se colocou como um grande empreendedor, em especial nos 6 anos em que foi vereador, porque a cidade não tinha luz elétrica, mas ele sabia que a cidade, estando perto do Rio Grande, poderia perfeitamente a movimentação para se colocar ali uma usina, para fornecer a energia elétrica necessária através das quedas de água, ou a instalação de grandes turbinas para que a cidade finalmente conhecesse o benefício da luz elétrica. E assim ele agiu. E também a chegada da primeira estação ferroviária, porque não se podia usar o cavalo e o rio para o deslocamento. A primeira estação ferroviária, então, foi instalada e os trens da Mogiana começaram a passar para lá. Ele só ficou 6 anos como vereador, porque no final do 6º ano, o governo estabeleceu que não se faria eleições e aqueles que estivessem com funções governamentais em todas as cidades do Brasil não seriam eleitos, teriam que continuar mais um mandato de 3 anos. E ele não concordou. Ele não concordou porque ele achou que a população que deveria escolher.
E aí ele fez uma carta e se demitiu. Não aceitaram a demissão dele, mas ele saiu a si mesmo. Como pedagogo, ele iniciou os processos necessários para que as crianças recebessem uma orientação percebendo-se no mundo como almas, como espíritos imortais. É lógico que na condição em que uma criança pode perceber essa possibilidade. Mas não foi só isso. Ele também, notoriamente, se interessou pela área da medicina, estudando de maneira autodidata. Quando se estabeleceu a primeira farmácia em Sacramento, o dono da farmácia se sentiu prejudicado, porque ele fazia a medicação homeopática de graça, ele não cobrava. Então, ele foi levado à justiça com a prática ilegal da medicina. Mas ele era tão querido pela cidade, pelos habitantes, que esse processo caiu em desuso e ele não chegou a ser vitimado por nenhuma ação. E, notoriamente, ele auxiliava as pessoas, não tendo o diploma, mas tendo sido autodidata nessa área. E foi só isso? Não foi. Ele se tornou espírita. Mas como um católico que dirigia a Associação São Vicente de Paulo se tornou espírita? Como é que isso aconteceu? Ele, dedicado como era a essa associação, isso aconteceu de uma maneira simples, porque naquela época ele tinha um dos seus tios, morava numa fazenda. Esse tio de Eurípides, ele não era ligado a religião alguma, mas acontece que começaram alguns fenômenos na fazenda dele. Pedras que caíam, eles iam procurar as pedras, não havia pedra alguma, por exemplo, né? E as pessoas começaram a ficar assustadas, na época que não se tinha muito recurso, não tinha luz elétrica, né? E esse tio começou a ficar assustado também. Aí disseram a ele, procure um espírita. Mas onde eu vou procurar o espírita? Não, tem um espírita, próximo à região de Uberaba, tem o senhor Peiró, ele é espírita. Então, procuraram o senhor Peiró. O senhor Peiró esteve lá orientando, explicando, e o senhor Peiró era espanhol. Ele trouxe da Europa as suas possibilidades de escrita, né? Mas ele, quando chegou aqui no Brasil, ele ainda não era espírita. Ele também se tornou espírita aqui. Era alguém que não se ligava a religião nenhuma, teve as suas dificuldades lá no campo político na Espanha e mudou-se para o Brasil. E foi residir na região onde hoje existe a cidade de Peirópolis, devido à presença dele. Então, para conhecer o espiritismo, ele foi conhecer. Na primeira reunião mediúnica que ele foi, um médium que não conhecia o castelhano, não falava espanhol de jeito algum, ele recebeu um espírito que falou na língua do senhor Peiró. O dirigente dessa reunião, quando terminou, disse assim, olha, nós não sabemos o que esse espírito falou através de um médium que não conhece essa linguagem. Tem alguém aqui que conhece essa linguagem? Aí o senhor Peiró falou, eu conheço, porque ele era espanhol, né? E o senhor pode traduzir? Aí o senhor Peiró falou, olha, eu não posso traduzir, porque era minha mãe. E ela estava me dando conselhos de ordem pessoal. E aí o senhor Peiró tornou-se espírita, e foi ele que foi à Fazenda Santa Maria, que existe até hoje, e lá ele orientou o tio de Eurípides Barçanufo. Então, o tio de Eurípides Barçanufo, com a presença frequente do senhor Peiró, tornou-se também espírita. É só isso? Não, não é só isso, ainda tem uma trajetória bem específica, né? E nós vamos terminando aqui. Já falamos da atuação política de Eurípides Barçanufo, que se ligava a várias possibilidades de empreendimentos vários, né? É o que nós chamamos de polímata, né? A palavra polímata é bem interessante, porque são aqueles espíritos tão desenvolvidos que eles já vêm com um posicionamento de progresso
e endereçando à sociedade uma condição de aprendizado notável. O Leonardo da Vinci também foi, né? No próximo quadro, nós vamos ver, então, o Colégio Allan Kardec, que foi fundado depois, porque com Eurípides tornando-se espírita, o que aconteceu com o primeiro colégio que ele dirigia, que os alunos eram maioria católica. Os católicos tiraram os filhos dos pais, quando souberam que ele se tornou espírita. Mas como que ele se tornou espírita? Porque ele ficou refletindo e achando, como as outras pessoas, que o seu tio Mariano, que se tornara espírita, não estava num caminho muito condizente, né? E ele pediu à mãe dele: prepara o meu quarto, eu quero que o meu tio venha pernoitar conosco, eu quero conversar com ele. O seu Mariano foi. O seu Mariano não era um homem de letras, mas era alguém sincero que havia aprendido os ensinamentos com o senhor Peiró. E, ao se retirarem, Eurípides e Mariano, seu tio, no quarto, Eurípides falou com ele. Eurípides era preparado, conhecia a Bíblia, tanto o Velho Testamento como o Novo, e tentou dissuadir o Mariano a não seguir os ensinamentos espíritas. O senhor Mariano não tinha argumento. Ele não teve argumento, ele ficou quieto. Foi embora para casa. Pegou o livro que ele havia conseguido com o senhor Peiró, era de autoria de Leon Denis, depois da morte, pegou o livro e levou para Eurípides. Eurípides leu esse livro em uma noite, todinho. E aqui nós ficamos surpreendidos, né? Ler esse livro em uma noite. É porque ele tinha muito preparo, né? Ele não tinha mais a escola onde ele dava aula, que os alunos foram embora, porque eram católicos. Ele começou a dar as aulas na casa dele. Aí os alunos que queriam as aulas iam procurá-lo na casa dele. E o pai de duas meninas levaram as duas meninas para ter aula e viu que precisaria de uma escola. Foi esse pai de duas alunas dele que o auxiliou a construir o Colégio Allan Kardec, que nós vemos nessa figura aqui. E vamos ver também no livro do Jorge Rizzini, ele dizendo assim, as palavras de Eurípides, em 1902, palavras de Eurípides Bassanufo. O professor é um artista, acima de tudo, e põe a ciência em ação, movimentando princípios e leis naturais. Essa definição da tarefa do professor é do próprio Eurípides Bassanufo. E essa é a escola onde ele efetivamente atuou depois de iniciar as suas atividades em sua própria casa, antes da construção desse lugar. Hoje não funciona mais como escola, é um museu, mas a reunião que acontecia desde a época de Eurípides Bassanufo, quarta-feira, 9 horas da manhã, no andar de cima, essa reunião ainda ocorre nos dias de hoje. É muito interessante os relatos dos livros, que vamos percebendo que as tarefas continuaram. E no próximo slide, nós vamos, assim, caminhando, né? Que tecnologia de Eurípides era essa? Ele nunca saiu de Sacramento, ele não tinha como se comunicar com os educadores europeus, mas ele entendia que o educando é um espírito imortal com autonomia para construir a si mesmo em sucessivas vidas. Portanto, respeitando o desenvolvimento dos seus alunos e a sua individualidade, ele levou à frente o seu projeto. Ele reconhecia o aspecto espiritual do ser humano, mas procurava evitar proselitismo, dogmatismo, doutrinação e a confessionalidade. Na escola de Eurípides e também no ambiente onde as reuniões de quarta-feira ocorriam, não havia figuras. Ele gostava muito de mapas, para desenvolver a capacidade do ser humano compreender que estava vivenciando as suas experiências em um planeta com muitas culturas
e assim procurando despertar em cada um a possibilidade de ampliar os próprios horizontes. No próximo slide, vamos então agora ver aqui as palavras dele, ainda mais uma vez. O amor é tudo que temos, o único caminho pelo qual um pode ajudar o outro. São palavras de Eurípides, o apóstolo da caridade. O processo educacional de sua escola não tinha castigo e não tinha prêmios. Os meninos e meninas estudavam juntos, as aulas sempre gratuitas. A ausência de discriminação. Crianças, filhas de escravos, estudavam ali junto com as crianças brancas. Ele gostava das aulas ao ar livre e ensinava às crianças tarefas humanitárias, de auxílio a quem precisava. As famílias, quando alguém falecia, pediam a ele para comparecer e levar as crianças. Ele preparava as crianças para esse evento e as levava com ele, algo notório até para os dias de hoje. E as suas aulas de astronomia eram muito apreciadas pelas crianças, e os pais que se interessavam nesses momentos também compareciam e ouviam as aulas de Eurípides. Estamos, assim, vencendo as condições de aprendizado em torno desse espírito da escala crística que esteve entre nós em uma época de dificuldades materiais, em que ele pôde desenvolver as condições necessárias para que se estabelecesse Sacramento como uma cidade iniciante no seu desenvolvimento até os dias de hoje. No próximo slide, ficou sem escola. A primeira escola, os alunos católicos saíram. Aí o que ele fez? Esse é o jardim, no fundo da casa dele. Ele colocou bancos e ali ele dava as aulas. Ele se identificava de tal forma com a natureza que ele se levantava todo dia às 4 horas da manhã e orava nesse jardim. Assim começava o dia de Eurípides. E ele só interrompia as suas atividades às 9 horas da noite. Aqui eu coloquei um sabiá laranjeira, porque 2 alunos dele, o Germano e o Nestor, contam que aqui havia um sabiá laranjeira que Eurípides gostava muito. E esses 2 alunos, meninos travessos, foram lá e viram que tinha dois filhotinhos e levaram, sem que Eurípides visse, os filhotinhos, botaram cada um numa gaiola nas suas casas. No dia seguinte, Eurípides percebeu que os filhotinhos não estavam lá, foi à sala de aula e disse: vocês gostariam que alguém entrasse na casa de vocês de madrugada e os levassem sem que seus pais soubessem? Seus pais vão ficar desolados. Pois não é que levaram os 2 filhotinhos da minha sabiá laranjeira? Eu espero que quem tivesse feito isso os devolva. E os 2 meninos, Germano e Nestor, já adultos, relataram que eles foram lá e devolveram os filhotinhos. Vamos, assim, para o próximo slide, colocando-nos nessa condição em que, lembram que eu disse, para não esquecer o nome do Newton Wilson, o seu irmão, nascido quando ele tinha 22 anos, ele foi também aluno de Eurípides Barçanufo. E é ele quem relata que Eurípides tinha o jipe, o seu pequeno cão preto, que o acompanhava da sua residência para o colégio, e era tratado por todos como membro da família estudantil. Esse jipe era tão esperto que ele latia quando o relógio tinha que dar o início, o recreio e o término, ele latia. Ora, ele não sabia ver no relógio, mas ele sabia latir naquele horário certo, né? É o relato que existe. Esse não é o jipe original. Eu coloquei o jipe aqui pela descrição que fizeram dele. Em especial, o irmão de Eurípides, o Newton Wilson. E quando ele descreveu, nós vimos que era um cão que provavelmente teria essa aparência, né? No slide que se segue,
Nós vamos ver agora uma construção que é visitada até hoje, que é a Gruta dos Palhares. A Gruta dos Palhares, dentro dela podem se acomodar 5.000 pessoas. É como está na internet, né? A iluminação dela é natural e lá dentro o silêncio é tão grande que as pessoas ficam quietas. Eurípides levava as crianças aqui na Gruta dos Palhares para ensinar a elas o valor do silêncio, da reflexão, da oração e da prece, como roteiros de vida. E no próximo slide que vamos aqui apresentar, quase já chegando ao final da nossa apresentação, colocamos Eurípides, várias pessoas e estradas. Tem uma estrada. Por quê? Porque várias outras instituições, sob a sua inspiração, foram fundadas. Na Cidade Franca existe uma, aqui no Rio de Janeiro existe também o Lar de Dona Meca, em Jacarepaguá, com assistência a crianças portadoras de deficiência. Na Sacramento mesmo existe uma instituição que foi fundada posteriormente, com essa tônica de auxílio às crianças de todas as possibilidades, conforme a orientação de sua mãe, Dona Meca. Em Manaus também, um seu aluno, que era da cidade de Manaus, trazido pelos pais, levou essa condição de fundar uma instituição espírita em Manaus. Vemos assim, no próximo slide, finalmente, encerrando a nossa reflexão. Essa reflexão, ela vem de um texto intitulado A Visão de Eurípides. Está descrita no livro A Vida Escreve, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier e Hilário Silva. É o relato de que Eurípides, adormecido, ele se viu em um ambiente calmo, sereno, tranquilo, visualizou ao longe Jesus. E muito emocionado, percebeu que Jesus chorava. Se aproximou de Jesus e perguntou: Mestre, por que choras? E, colocando-se diante do mestre, perguntando: por que choras? Choras por aqueles que não te conhecem? Disse ao mestre. E Jesus disse a ele: não, eu choro por aqueles que me conhecem, que conhecem os meus ensinamentos, mas não os praticam. É esse o relato de Hilário Silva, e com ele escolhemos terminar as nossas reflexões dessa noite, para que, amadurecendo essa possibilidade de compreender que Eurípides foi, ou ainda é, melhor dizer, ele é, aquela ponte que se formou na cidade de Sacramento com a espiritualidade, por isso detentor de tantas possibilidades, em especial para que a sua tarefa de oferecer a Jesus o sacramento, né, que na sua acepção original é um pagamento, para que o pontífice fizesse a ponte, né? O pontífice é aquele que construía a ponte originalmente material, mas ele fez essa ponte que é de natureza espiritual nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Ok, Márcia. Nossa, quantas informações, né, sobre essa trajetória do nosso irmão Eurípides Barçanufo aqui na Terra. Nós só podemos realmente, Márcia, te agradecer, né, pela sua disponibilidade carinhosa em fazer essa pesquisa e trazê-la para a gente, através dessa exposição, com realmente tantas informações úteis para que nós agora possamos nos aprofundar, né, na pesquisa sobre Eurípides Barçanufo e tudo isso que ele trouxe para a gente aqui. Agradecemos também a todos que nos honraram com sua atenção e renovamos o convite para que estejamos juntos novamente na próxima segunda-feira, às 19 horas. Vamos passar agora a nossa prece final, com a qual encerraremos a nossa reunião, envolvendo a todos com as nossas melhores vibrações
elevamos o nosso pensamento ao nosso Senhor Jesus Cristo, nosso mestre, amigo. Agradecido, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui juntos, ouvindo um pouco mais sobre essa doutrina espírita que tanto nos esclarece e nos acalenta. Mas principalmente, mestre, agradecidos pela oportunidade de estarmos aqui, encarnados hoje, nesse planeta que atravessa esse período de transição com tantas adversidades, tantos eventos que vemos acontecer a cada dia, mestre, e que vem justificar o que reportou sobre sua tristeza com aqueles que já conhecem os seus ensinamentos, mas que ainda não conseguem praticá-los, Senhor. E pedimos perdão a Ti, mestre, por nossa fraqueza, por nossa imperfeição, e que possamos, nós que já conhecemos o ideal espírita, e todos os nossos irmãos que já conhecem Tuas palavras, Teus ensinamentos, que possamos realmente levar em nossos corações o perdão, o respeito, o amor que Tu nos ensinaste que devemos ter por nossos irmãos. Que possamos, sim, trabalhar em Teu nome, em nome do bem maior. Que Tua luz, Mestre Jesus, possa continuar a guiar todos nós pelo caminho do bem, pelo caminho que nos leva a Deus, nosso Pai. Que assim possa ser, meu Senhor. Graças a Deus. Começara Eurípides Barçanufo, o apóstolo da mediunidade em Sacramento, no estado de Minas Gerais, a observar-se fora do corpo físico, em admirável desdobramento, quando certa feita à noite, viu a si próprio em prodigiosa volitação. Embora inquieto, como que arrastado pela vontade de alguém num torvelinho de amor, subia, subia, subia sempre, subia sempre. Queria parar e descer, reavendo o veículo carnal, mas não conseguia. Braços intangíveis tutelavam-lhe a sublime excursão. Viajou, viajou à maneira de pássaro teleguiado, até que se reconheceu em campina verdejante. Reparava na formosa paisagem, quando não longe avistou um homem que meditava, envolvido por doce luz. Como que magnetizado pelo desconhecido, aproximou-se. Houve, porém, um momento em que estacou trêmulo. Algo lhe dizia no íntimo para que não avançasse mais. E num deslumbramento de júbilo, reconheceu-se na presença do Cristo. Baixou a cabeça, esmagado pela honra imprevista, e ficou em silêncio, sentindo-se como intruso, incapaz de voltar ou seguir adiante. Recordou as lições do cristianismo, os templos do mundo, as homenagens prestadas ao Senhor na literatura e nas artes, e a mensagem dele a ecoar entre os homens no curso de quase 20 séculos. Ofuscado pela grandeza do momento, começou a chorar. Grossas lágrimas banhavam-lhe o rosto, quando adquiriu coragem e ergueu os olhos humilde. Viu, porém, que Jesus também chorava. Traspassado de súbito sofrimento por ver-lhe o pranto, desejou fazer algo que pudesse reconfortar o amigo sublime, afagar-lhe as mãos ou estirar-se à maneira de um cão leal aos seus pés.
Recordou, no entanto, os tormentos do Cristo a se perpetuarem nas criaturas que até hoje na terra lhe atiram incompreensão e sarcasmo. Nessa linha de pensamento não se conteve. Abriu a boca e falou suplicante: Senhor, por que choras? O interpelado não respondeu. Mas, desejando certificar-se de que era ouvido, Eurípides reiterou: Choras pelos descrentes do mundo? Enlevado, o missionário de Sacramento notou que o Cristo lhe correspondia agora ao olhar, e após um instante de atenção, respondeu em voz dulcíssima: Não, meu filho, não choro pelos descrentes aos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Eurípides não saberia descrever o que se passou então. Como se caísse em profunda sombra ante a dor que a resposta lhe trouxera, desceu. E acordou no corpo de carne. Era madrugada. Levantou-se e não mais dormiu. E desde aquele dia, sem comunicar a ninguém a divina revelação que lhe vibrava na consciência, entregou-se aos necessitados e aos doentes, sem repouso sequer de um dia, servindo até a morte.